Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Estudando Espiritismo. Esse canal é dedicado aos estudos do pensamento de Allan Kardec e dos textos fundamentais da doutrina espírita. Temos feito reflexões sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e se você quiser conhecer essas reflexões anteriores que já fizemos, tem um card aqui em cima que você pode acessar. Hoje vamos falar sobre a progressão dos espíritos. E esse tema é tratado no Livro dos Espíritos, na segunda parte, questões 114 e seguintes. Entretanto, o tema do progresso, ele é tratado no Livro dos Espíritos, na parte terceira, na lei do progresso. Kardec considerava o progresso uma lei da natureza, uma lei natural. E isso parecia um pouco evidente para Kardec por conta da observação da própria natureza, dos ciclos, da progressão, né, entre os reinos, enfim, tudo parece indicar que, que há um progresso, que há uma evolução, né, tanto do reino natural, né, quanto na vida social. Embora na vida social seja sempre um pouco mais difícil a gente observar o progresso de forma tão clara quanto nas questões naturais, porque quem acompanha, né, o nosso dia a dia vê que a gente a cada momento é surpreendido por uma catástrofe diferente, uma guerra que se inicia ou que não termina, né? Situações de perversidade, de abusos, de violências, de desmandos muito grandes, e tudo isso nos surpreende e nos faz pensar se, de fato, esse progresso, do ponto de vista coletivo, ele de fato ocorre. Do ponto de vista individual, também é um pouco difícil a gente observar a questão do progresso, porque ah, quem nunca, né, se viu em meio à síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, serei assim, Gabriela, né? Então, essa ideia de que é muito difícil nós mudarmos ao longo da nossa vida, que o outro não vai mudar, se você quiser lidar com o outro, é assim, porque ele não vai mudar, né? E, portanto, não vai progredir, não vai evoluir, passa-se na vida com a característica que você nasceu quase que da mesma maneira, você chega à sua velhice com aquela característica, né? Então, onde está o progresso no final das contas? De todo modo, embora a gente tenha essa dificuldade de percepção do progresso, Kardec afirma que o progresso é uma lei da natureza, que Deus nos cria, né, para ah, nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais felizes, até chegarmos à perfeição. Antes de falar desses elementos, né, da criação e da perfeição, é importante a gente sinalizar que no Livro dos Espíritos, a ideia do progresso, ela se dá tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Isso porque o que está sendo analisado é a perspectiva do espírito imortal. Portanto, para o espírito, né, ele aperfeiçoar-se é exatamente a ideia de ganhar mais capacidade de compreensão da vida e fazer escolhas morais que tragam para si, né, mais felicidade, né, e menos sofrimentos. Do ponto de vista intelectual, as provas materiais, né, o encarnar-se, as provas materiais, os desafios que a vida nos coloca, inclusive material, são o incentivo natural para que a gente desenvolva a nossa inteligência. Agora a gente observa, né, os desafios que a humanidade passa com o aquecimento global, com todas essas mudanças climáticas que a gente está observando, e tudo isso leva a que, ah, né, muitas pessoas
se voltem para esses problemas e comecem a repensar as suas formas de vida, pensar formas alternativas, pensar novas tecnologias, pensar novos arranjos sociais e, portanto, desenvolvem assim a sua inteligência. Do ponto de vista moral, não necessariamente é do mesmo modo. Embora as provas também coloquem para a gente desafios morais sobre se vamos continuar agindo daquela forma que estamos acostumados ou se vamos definitivamente buscar novas formas de ação, ainda assim, nesse caso, a gente tem a questão da vontade como elemento decisivo para que a gente faça escolhas distintas do ponto de vista moral. E, portanto, há nós podemos avançar muito na inteligência, mas ficarmos muito retardatários na questão da moralidade. Quantas pessoas nós conhecemos que são muito inteligentes, mas que usam a sua inteligência para o mal? Por outro lado, pessoas que são muito boas, que já têm o bem consolidado em si, mesmo com um pouco de inteligência, elas não usam a inteligência para o mal e procuram usar o pouco da inteligência que têm, né, eventualmente, né, é, para o bem. Muito bem. Então, do ponto de vista da escala espírita, que é exatamente a pergunta que antecede a progressão dos espíritos, o entendimento que Kardec quer ter sobre a progressão dos espíritos a partir, né, exatamente da escala espírita, a gente vai ver que existem três grandes grupos na escala espírita: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos perfeitos. Ah, dentre, dentro das duas primeiras categorias, há subdivisões que nós não vamos analisar aqui. O que importa são os aspectos gerais dessas categorias, né? Então, os espíritos imperfeitos seriam aqueles que ainda têm a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, os vícios, as paixões e apenas uma intuição de Deus. Enquanto já os bons espíritos são aqueles que já compreendem a Deus, têm um predomínio do espírito sobre a matéria, já gozam de uma certa felicidade, a felicidade dos bons, e quando encarnados são bondosos, são generosos, benevolentes com seus semelhantes. Hum? Então, é, onde nós nos identificamos mais, né? Às vezes, em determinados momentos, podemos até nos identificar um pouco com os bons espíritos, mas ainda nos vemos em meio a paixões, a tendências não muito boas, né? A apego às coisas materiais, tudo isso mostrando a nossa natureza ainda bastante inferior e necessitando ainda de muitos aprendizados. Por último, a gente tem os espíritos perfeitos, né? Que seriam aqueles missionários de Deus, espíritos felizes, né? Sem nenhuma influência da matéria. Então, um elemento importante da gente pensar nessa ideia de progressão e de espiritualização que é, temos que alimentar em nós, né, para que a gente faça a nossa, que a gente tenha um resultado dessa encarnação melhor do que tivemos das outras encarnações, é exatamente pensar na questão do apego à matéria. O apego à matéria é um dos elementos centrais, né, que demarcam a diferença entre espíritos imperfeitos e bons espíritos, e, portanto, é importante que a gente tenha em mente aquilo que a doutrina espírita vem falando para a gente sobre a necessidade de olhar a vida, os problemas, os nossos desafios, sempre do ponto de vista espiritual, sempre pensando o que isso vai nos agregar do ponto de vista espiritual, o que nós ganhamos do ponto de vista espiritual, porque é essa, é essa perspectiva que vai nos ajudar a fazer melhores resoluções, a nos fortalecer no bem
e a sair dessa vida mais desapegados da vida material, não é? E quem sabe, podendo vivenciar experiências mais felizes, em outras oportunidades. Muito bem. Então, é a partir dessa discussão que Kardec vai perguntar se os espíritos são naturalmente bons ou naturalmente maus, né? Se eles são bons ou maus por natureza. E a resposta é que não. É que os espíritos se melhoram passando de uma ordem para outra. Essa é uma questão muito importante, que é a questão 114, que a gente deve refletir muito sobre ela, porque ela coloca uma das questões mais delicadas para nós, né? A ideia de que nós sempre seremos aquilo que nós nos tornamos. Portanto, todo o esforço que nós fazemos para o nosso disciplinamento, para a educação do nosso espírito, né, vai ter o resultado no tempo de acordo com os esforços que nós fizermos nesse sentido. Mas se nós não quisermos nos disciplinar, não quisermos nos educar, quisermos simplesmente continuar vivendo como estamos vivendo, distraído de nós mesmos, das advertências que recebemos da vida, não é? Nós continuaremos assim, né? Nada virá nos tirar da posição que nós estamos. As palavras de Jesus são muito claras nesse sentido. Ele diz: busca e achareis, né? Ide, né? Levanta-te e anda, no sentido de dizer, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar, nós temos que solicitar. Deus está do nosso lado, os bons espíritos estão do nosso lado, nos ajudando a cada passo do caminho, mas, por outro lado, esperam de nós a nossa iniciativa, o nosso desejo sincero, de mudança e de melhoria. Se nós não fizermos isso, nós ficaremos estagnados e podemos ficar estagnados por muito tempo. Por quê? Porque o mecanismo da lei de Deus é o mecanismo de nós aprendermos pelas nossas experiências. Então, é exatamente a experiência de estagnar, de ficar muito tempo patinando no mesmo lugar, que uma hora vai nos dar a clareza de que é preciso sair dessa posição, né? Não adianta que alguém venha nos falar, quer dizer, adiantar pode até nos ajudar a refletir, enfim, mas se nós não tivermos a convicção, a partir da nossa própria experiência, de que é necessário fazer esforços, ter a vontade, disciplinar-se o pensamento, os nossos sentimentos, mudar a perspectiva da nossa vida, nós continuaremos a ser aquilo que somos. E essa talvez seja o nosso maior, entre aspas, castigo, que é viver com um ser indisciplinado que ainda somos, né? E que ainda cria para si mesmo muitas razões de dificuldades e de problemas. Portanto, essa perspectiva é uma perspectiva muito importante para nós, porque ela diz, a doutrina espírita diz para nós, o que será da sua vida? O que será da sua vida é aquilo que você fizer com ela, aquilo que você tornar-se a partir das suas escolhas, né? Então, é só a partir dessa compreensão que a gente vai entender que, se nós não fizermos desde agora os esforços necessários para construir um caminho diferente para nós, nós permaneceremos por força da inércia, no mesmo caminho que estamos trilhando, de erros, de tropeços, né? E aí depois vem a questão que nós havíamos comentado antes, que fala que Deus nos criou a todos iguais, simples e ignorantes, com o objetivo ou com a missão de chegarmos à perfeição. Essa frase, embora muito repetida, ela é muito difícil para nós de compreensão e muito desafiadora.
Porque é muito difícil pensar que ah, espíritos, não é? Princípios inteligentes, que não têm experiência, que não sabem como escolher, estimulados pelas dificuldades que encontram, vão é, fazer escolhas completamente diferentes umas das outras e se tornar espíritos completamente diferentes uns dos outros, né? É, e além do mais, a nossa tendência, ainda como espíritos encarnados, com uma limitação muito grande de pensamento, é sempre entender que as coisas começam, se desenvolvem e terminam. Mesmo que o término seja uma transformação, ele é uma transformação que dá início para uma outra coisa. Então tem o início. E qual é o início de todas as coisas, dos espíritos, né? Os primeiros espíritos, existiram primeiros espíritos, então não tinham os espíritos superiores, porque todos estavam ainda, né, simples e ignorantes, na mesma condição. Muito difícil pensar isso. Talvez não seja o momento de nós pensarmos isso agora. Assim também como pensar a ideia da perfeição. Ora, se todos vão chegar à perfeição, ainda que isso demore séculos ou milênios, não importa, não é? Que dure milênios para que a gente chegue à perfeição. Todo o trajeto para chegar à perfeição, ainda que tenha demorado milênios, a partir daquele momento para frente, será um grão de areia no tempo, porque nós teremos a eternidade de perfeição. Então não vamos progredir mais? Como é que é? É muito difícil pensar isso. Talvez essas questões estejam realmente fora da nossa possibilidade de compreensão no momento. De todo modo, o que é importante é que nesse caminho, né, nós vamos passar por provas que vão nos desafiar a inteligência e a moralidade. Se nós aceitamos essas provas com tranquilidade, como o aluno dedicado que vai e que se empenha para aprender, que tira das experiências motivos de aprendizado, né? Nós conseguimos avançar mais rápido na nossa jornada. Se nós murmuramos, reclamamos, ou simplesmente não queremos estudar ou não queremos aprender com as experiências, dizem os espíritos, para nós, para esses, né, as eternidades serão mais longas. Nós iremos criar cada vez mais dificuldades para nós mesmos, fazendo com que a gente vá perdendo tempo ou gastando tempo quando nós poderíamos já ter avançado é, do ponto de vista espiritual. Tudo isso nos leva a uma questão muito importante para nós pensarmos. Se nós estamos encarnados num planeta como a Terra, e se reconhecemos em nós, né, ainda tendências não muito boas, erros e acertos, né, ah, vícios, né, vícios morais, vícios materiais, tantas vezes apego às coisas materiais, é importante que a gente entenda que, assim como nós, todas as pessoas que estão ao nosso lado também têm erros e acertos, também têm as suas dificuldades, as suas limitações, estão num processo de aprendizado e de amadurecimento, né? Quanto tempo a gente demora para conseguir amadurecer uma ideia, se conscientizar claramente dela, para buscar uma forma diferente de vida? Assim como nós demoramos, tantos outros demoram também. E por isso a ideia de que é preciso que a gente tenha um olhar misericordioso com as pessoas que estão ao nosso lado. No capítulo sobre bem-aventurados misericordiosos, há uma passagem numa instrução dos Espíritos que diz: sede misericordiosos com os outros e severos para convosco mesmos. Por quê? Porque se já sabemos que vivemos num mundo em que as pessoas são tão difíceis quanto nós somos,
né? Na lei do amor está lá dito. Um dos nossos grandes desafios é a gente conseguir suportar-nos uns aos outros. Então, é saber que nem sempre nós vamos conseguir e nós vamos receber do outro o melhor dele, porque nem sempre nós damos o melhor de nós mesmos nas situações. Nem sempre nós estamos em condições de dar o melhor de nós mesmos, porque vamos exigir do outro que dê sempre para nós o melhor de si, né? Se sabemos que estamos todos nesse mesmo caminho. Tudo isso me faz lembrar da passagem, né, que eu estava lendo outro dia sobre os Atos dos Apóstolos, e o primeiro milagre, vamos dizer assim, feito por Pedro após a crucificação de Jesus. Pedro e João estavam indo ao templo, à hora nona, para fazer oração, isso está lá dito em Atos dos Apóstolos, e na porta do templo havia um homem coxo que olha para Pedro e pede a Pedro e a João, né, uma esmola. Pedro então olha para o homem e diz: Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho, isso te dou. E a partir daí ele diz: Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E essa frase me pegou muito porque ele é solicitado pelo, pelo homem coxo, né? E ele diz: Olha, aquilo que você está me pedindo eu não tenho, eu- mas o que eu tenho eu te dou, né? Tantas vezes nós somos solicitados pelas pessoas para que a gente dê aquilo que elas querem ou gostariam ou necessitam, mas a nossa resposta é: nem sempre nós podemos ou temos aquilo que está sendo pedido de nós para dar, mas damos aquilo que temos. Aquilo que temos, às vezes, pode ser o nosso tempo, porque não precisa ser o ouro e a prata. Pode ser o nosso tempo, pode ser a nossa atenção, pode ser a nossa um, né, uma oração que a gente faça, como Pedro fez, né? Pode ser uma coisa simbólica, mas por outro lado, a gente pode ter a indiferença, a gente pode ter é, é, a raiva, a gente pode ter a inveja, a gente pode ter tantas coisas, né, que ainda estão em nós, e às vezes é isso que nós temos para dar, porque a gente não consegue ainda fazer diferente. Mas isso não estamos criticando os outros, nós estamos dizendo que assim vivemos uns com os outros, e por isso a grande mensagem do Cristo é a mensagem do perdão, né? Para que a gente consiga perdoar uns aos outros, para que a gente consiga, a despeito da dificuldade uns dos outros, para que a gente consiga se suportar e continuar vivendo uns com os outros, né? Compartilhando a vida, apesar das dificuldades que temos ainda em nós e que se manifestam na convivência que temos uns com os outros. E aí é muito importante a gente lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade. Nessa questão, que pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus, a gente tem aquela resposta: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Muito bem, é nessa passagem que Kardec vai fazer um comentário sobre os inferiores e os superiores na sua nota, né? Ele vai dizer que quando nós temos uma pessoa é, com um nível social mais alto do que nós, normalmente nós temos muita consideração, nós temos muita paciência, nós relevamos muita coisa, mas não necessariamente o mesmo acontece com uma pessoa inferior socialmente a nós. Isso Kardec já chamava atenção na, na sua época.
Então, Kardec vai dizer, ser caridoso é, ele diz assim, nas últimas frases, né, na última frase da sua nota, a questão 886, ele diz assim: o homem verdadeiramente bom procura elevar a seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Essa frase, né, eu vou ler novamente. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Essa frase é importante porque ela serve tanto do ponto de vista material, não é? De você aproximar-se daquela pessoa, entre aspas, inferior socialmente, né? E mostrar que ela é uma pessoa que, a despeito da condição social que ela tenha, ela também é uma pessoa de valor, né? Que é claro. Mas, por outro lado, isso também vale para o ponto de vista moral, né? Porque a gente está falando do perdão. Então, o que isso significa do ponto de vista moral? Significa que, ao perceber que alguém cometeu um deslize, né, não foi legal, não fez uma coisa boa, acabou, né, se perdendo nas palavras, etc., ao invés de nós humilharmos ou culparmos a pessoa, o que que a gente faz? A gente tem que aprender como o espírito superior faz com a gente. O espírito superior não vem nos ajudar dizendo assim, realmente, olha o que você fez, que coisa horrorosa e etc. E enche a gente de culpa. O espírito superior diz, amigo, muda o seu ponto de vista. Quem nunca errou? Todos nós já erramos no caminho. Se fortalece para recomeçar a sua jornada, né? Então ele bota para cima. Esse é o ponto central, né? E ao invés de nós, nas nossas relações, agirmos com caridade, o que que a gente faz? A gente age com represálias uns com os outros. A gente age com raiva, a gente acusa, a gente espera uma oportunidade para retribuir o mal com o mal, né? E assim a gente vai, ao invés de conseguir dar os passos para a nossa melhoria espiritual, a gente vai reproduzindo aquilo que já sabemos, né? O mal que ainda existe em nós. Uma das, tudo isso me fez pensar sobre uma passagem muito bonita de Jesus, que é a parábola da ovelha perdida, que Jesus vai dizer para nós: olha, a despeito de todas as dificuldades, né, a alegria maior do Senhor é reconduzir aqueles que estão perdidos ao rebanho. E isso ele vai contar na parábola da ovelha perdida, que ele vai falar de um pastor que tem 100 ovelhas. Ele coloca as 99 né, no cercado lá e percebe que uma se perdeu. E ele deixa as 99 ali e vai em busca da ovelha perdida, né? Encontra a ovelha, traz a ovelha de volta e diz: "Hum, é, não há alegria maior do que reconduzir a ovelha ao aprisco, né?" Então, assim também ele conta a história da dracma perdida e depois ele vai fechar esse conjunto de histórias com a história do filho pródigo, que aí traz simbolismos ainda maiores, né, para nós. Mas não vamos chegar até aí. Vamos ficar aqui na ovelha perdida, que é a ideia de que é, ninguém vai ficar indefinidamente no estado de sofrimento ou no estado de inferioridade. Todos vamos conseguir. A lei de Deus nos ajuda, nos empurra, né? A, a maior alegria do Senhor é ver, né? a- o retorno do filho perdido, da dracma perdida, da ovelha perdida, né? Então, o que é importante a gente pensar é que esse caminho tem que ser um caminho feito, esse caminho de volta, ou
se não de volta, mas pelo menos esse caminho de amadurecimento, de aperfeiçoamento progressivo, tem que ser feito a partir da nossa vontade, né? A vontade é tudo. E aí, quando a gente pensa sobre a vontade, a gente lembra das questões relativas à paixão, que estão na questão 909 do Livro dos Espíritos. Na questão das paixões, a gente vai encontrar uma pergunta em que Kardec diz assim: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante a seus próprios esforços? E a resposta é sim. E às vezes, com pouco esforço, o que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, mais uma vez, isso nos chama muita atenção de que talvez os esforços que nós tenhamos feito para nos educar tenham sido ainda muito poucos até agora, assim como também aqueles que vivem em torno de nós, né? Na questão 910, a gente vai ver que a Kardec vai dizer, e os espíritos vão falar para Kardec, que Deus e os bons espíritos estão preparados, que nós podemos contar com Deus e com a ajuda dos bons espíritos para vencer as nossas más tendências. Mas na questão 911, Kardec reforça a pergunta e diz assim: não existem, entretanto, paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Né? Dizendo, tudo bem, a gente consegue vencer algumas coisas, mas não é verdade que tem outras que são excessivamente difíceis e que a gente não vai conseguir, né? E a resposta é, vai reforçar aquilo que falamos há momentos atrás, a ideia de que nós nos fazemos por nós mesmos. Portanto, se é assim, somente a vontade sobre nós é capaz de nos modificar. Claro, em meio às conjunções e aos contextos sociais, né? Mas, de todo modo, a resposta dos espíritos vai ser: há muitas pessoas que dizem quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-la para eles é um triunfo do espírito sobre a matéria. Olha só que coisa importante, né? A ideia de que nós somos capazes de vencer as nossas paixões quando nós achamos que não somos capazes é porque a gente ainda se compraz nelas, né? E todo o esforço que a gente faz de vencer as nossas paixões, as nossas más tendências, é um triunfo do espírito sobre a matéria, um triunfo sobre nós mesmos. Porque ao final das contas, a gente tem que criar para nós, né, uma, uma condição em que nós não estejamos suscetíveis às influências da matéria ou também a dificuldades circunstanciais, né? Eu vou me desequilibrar completamente porque eu estou no engarrafamento, então eu não tenho nenhum domínio sobre mim, né? Então esse domínio sobre si é o ponto central que a gente deve, então, observar. Agora, um detalhe importante aqui a considerar é que quando se diz que a gente tem que usar a vontade para vencer a si mesmo, isso não significa que essa luta precise ser uma luta solitária, ou seja, eu vou tentar por apenas os meus esforços vencer as minhas paixões. Às vezes a gente tem essa vontade verdadeira, quer, não consegue por si mesmo, mas não deixa de buscar recursos outros que nos ajudem a isso. Isso é completamente válido, não é? E isso é uma maneira de
consolidar a ideia de que nós estamos fazendo todos os esforços, inclusive buscando outras pessoas que nos ajudem a nos tornarmos melhores, superarmos essas dificuldades que temos até agora. Por fim, Kardec pergunta: qual é o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da matéria? E a resposta é a prática da abnegação. O que que a prática da abnegação vai nos dizer? Vai nos dizer que tudo aquilo que traz para nós motivos de escândalo, de infelicidade, de problemas maiores, é melhor que a gente deixe para trás, que a gente abra mão. Ah, mas eu gosto. Mas está te trazendo um resultado bom para a sua vida? Está te trazendo equilíbrio? Não? Então larga para trás. É melhor deixar para trás, né? Na, no capítulo 5, quando fala da verdadeira desgraça, né? Tem um item mais ou menos assim, a verdadeira desgraça, diz, aquilo que é realmente ruim para a nossa vida não é necessariamente as coisas que nos afligem imediatamente. São as coisas que às vezes são muito boas no imediato, mas que vão trazer um prejuízo grande para nós futuramente, né? Então é preciso que a gente pense não com os olhos do aqui e agora, mas com os olhos do tempo, porque nós permaneceremos. Então nós teremos o resultado das nossas escolhas no tempo. E se no tempo isso não nos faz bem, é melhor que a gente deixe elas agora. Por fim, eu queria terminar essa reflexão dizendo que em todo caminho, por mais que a gente esteja ainda patinando, inseguro, imaturo nas nossas escolhas, né? Ainda passando por muitas provações, há uma palavra do Senhor Jesus para nós que é muito consoladora, né? E ele dá essa palavra exatamente quando, depois da sua morte, que ele aparece para Maria de Magdala, né? E agora acho que é Maria Madalena, né? E ele anuncia para ela, né? Diz para ela, olha, vai para Galileia e reúne todos os meus discípulos lá, que eu vou encontrar com eles lá, com todos vocês lá. E ela vai e ela fala para eles, eles vão, alguns não creem que ele vai aparecer lá. E quando chega, isso está em Mateus 28, itens, versículos 16 a 20. E quando eles chegam lá, eles então encontram o Cristo. E o Cristo diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Cristo já tinha morrido, crucificado, e estava aparecendo pela primeira vez aos discípulos, né? Já né, a maneira como é dita na Bíblia, né, é ressuscitado, né? Mas a gente sabe que na visão espiritual, né, em espírito, ele aparece e diz: é-me dado todo o poder sobre o céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só que coisa bonita, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a palavra do Senhor Jesus para nós, nos lembrando de que Ele não nos abandonará e que, a despeito do tempo que gastemos, né, nesse processo, Ele estará sempre conosco, ao nosso lado, nos abençoando, abençoando a nossa trajetória de vida. Fica com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida,
Que Deus os abençoe a todos, hoje e sempre. Um grande abraço e tchau.